A Guerra Fantástica. Entre 1735 e 37, uma guerra luso-espanhola foi travada na América do Sul, devido a disputas territoriais na região da Banda Oriental. A guerra acabou com o armistício assinado a 16 de março de 1737, impulsionado pela França, Inglaterra e pelos Países Baixos. 13 anos depois deste armistício, o Tratado de Madrid, que estabeleceu a fronteira luso-espanhola na América do Sul, foi assinado. Ambos os países possuíam as suas motivações. Portugal pretendia encontrar um equilíbrio entre as suas reivindicações fronteiriças e as dos espanhóis. O primeiro pretendia obter a maioria da bacia amazónica, garantir a soberania sobre os distritos do Ouro, assegurar a fronteira do Brasil através da retenção do Rio Grande do Sul, adquirir os 7 povos das Missões, localizados no lado esquerdo do rio Uruguai, assegurar a fronteira ocidental do Brasil e a comunicação fluvial com o Maranhão-Pará. A Espanha pretendia travar o avanço ocidental português, obter a colónia do Sacramento, que funcionava como uma porta dos fundos para o tráfico anglo-português com o vice-reinado, que deixava Buenos Aires exposta a uma invasão estrangeira, e minar a aliança luso-inglesa, para facilitar uma união entre os dois países ibéricos contra a ambição e a expansão inglesa na América do Sul. Foi por causa deste tratado que os dois países permaneceram neutrais quando a Guerra dos 7 Anos começou em 1756. O próprio primeiro-ministro do rei Fernando VI da Espanha, Ricardo Wall, opôs ao partido francês na corte espanhola, que pretendia entrar na guerra ao lado da França. Quando Fernando morreu, em 1759, a neutralidade ibérica começou a enfraquecer. Quem sucedeu Fernando foi o seu meio-irmão mais novo, Carlos III. Este era mais ambicioso e pretendia preservar o prestígio da Espanha como um poder europeu e colonial. Em 1761, a derrota francesa estava iminente. Carlos começou a temer uma vitória inglesa sobre a França e, em agosto desse ano, assinou o Pacto de Família e reivindicou compensação pelos ataques de corsários ingleses em águas espanholas. Em janeiro do ano seguinte, a Guerra Anglo-Espanhola começou e a Espanha entrou na Guerra dos 7 Anos. A situação portuguesa nesta época era precária. O país estava debilitado devido ao terremoto de 1755 e o então primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, direcionou todos os esforços para a reconstrução do país e negligenciou as Forças Armadas. 11 anos depois da sua assinatura, o Tratado de Madrid foi anulado, com a assinatura do Tratado de El Pardo entre os dois países ibéricos. A França e a Espanha tentaram forçar Portugal a juntar-se ao Pacto de Família, porque o então rei do país, Dom José I, era casado com Mariana Vitória da Espanha, irmã de Carlos e membro da Casa de Bourbon. Os dois países decidiram então enviar um ultimato a Portugal, a 1 de abril de 1762, que afirmava que o país devia acabar a aliança luso-inglesa, substituindo-a com uma nova aliança com a França e com a Espanha, fechar os seus portos a navios ingleses e cessar todo o comércio com a Grã-Bretanha, declarar guerra à última e aceitar a ocupação dos seus portos por um exército espanhol. Portugal recebeu 4 dias para responder ao ultimato e, se não o aceitasse, enfrentaria uma invasão franco-espanhola. Como já foi referido, o exército português foi negligenciado por Pombal. Consequentemente, estava incapaz de defender o país, mas a marinha portuguesa, que foi um dos pilares na construção do Império Português, também foi negligenciada pelo Marquês. Nas vésperas da invasão, Portugal era um país a recuperar de um desastre, com as forças armadas mal preparadas, indisciplinadas e incapazes de defender o país, e até os próprios oficiais não sabiam comandar as suas unidades. A 30 de abril de 1762, as primeiras tropas da Aliança Franco-Espanhola invadiram Portugal, pela região de Trás-os-Montes, mas a verdadeira invasão começou a 5 de maio, quando uma força de 22 mil homens, liderada por Nicolás de Carvajal, Marquês de Sarria, atravessou a fronteira.
No dia seguinte, Miranda, a única fortaleza da região de Trás-os-Montes, verdadeiramente preparada para uma guerra, foi sitiada. O cerco demorou até 9 de maio, quando a fortaleza se acabou por render, devido a uma explosão enorme de pólvora que comprometeu as suas muralhas. Ainda em maio, Bragança, Chaves e Torre de Moncorvo caíram para os invasores, e inicialmente a relação entre os populares e as tropas era excelente. Esta situação ideal acabou por azedar para os espanhóis, devido a erros cometidos pelo seu governo. Este pensou que a rendição portuguesa seria rápida, e então decidiu enviar as suas forças com poucas provisões e assumiu incorretamente que o país forneceria provisões suficientes para elas. Quando o exército invasor se apercebeu que não havia provisões suficientes, começou a retirá-las aos populares, o que começou uma revolta. Esta espalhou-se e tornou-se numa dor de cabeça para Madrid. Os espanhóis começaram a defrontar-se com aldeias sem pessoas para construir estradas para o exército e sem provisões para alimentar o mesmo. Milícias, ordenanças e quadrilhas de civis armados começaram a atacar a força invasora, que começou a sofrer pesadas perdas, não só devido a batalhas, mas também à propagação de doenças. Os espanhóis foram obrigados a dividir a sua força para proteger praças conquistadas, encontrar provisões e escoltar os comboios das mesmas. Estes vinham da Espanha, o que os tornou vulneráveis a ataques, e se Porto não fosse conquistado, a situação tornar-se-ia insustentável. Para a conquista da cidade, uma força de 3 a 6 mil espanhóis, liderados por Alejandro O'Reilly, partiu de Chaves e avançou sobre o Porto. A 25 de maio, quando esta força estava a atravessar o Rio Douro, entre Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foscoa, ela encontrou outra força, de ordenanças portuguesas e civis armados, liderada por Charles O'Hara. Na batalha que se seguiu, os espanhóis foram derrotados e recuaram em pânico para Chaves. No dia seguinte, outra parte desta força espanhola foi derrotada no Minho, na Batalha de Montalegre. Outro exército de 8 mil espanhóis foi derrotado quando tentou conquistar Almeida e acabou por perder 1/10 da sua força. Reforços acabaram finalmente por chegar ao Porto e atrás dos montes, que ameaçaram a retirada espanhola e tornaram-na inevitável. Depois destas derrotas, em especial da primeira, o exército espanhol foi obrigado a abandonar todas as suas conquistas no país, exceto Chaves, no final de junho, e Nicolás de Carvajal foi substituído por Pedro do Reia, conde de Aranda. A Grã-Bretanha enviou ajuda ao governo português, na forma de provisões, comida, um empréstimo e 7 mil soldados britânicos, liderados pelo Major-General Charles Townshend, que desembarcaram em maio, em Lisboa. Apesar desta ajuda, havia fricção entre os dois lados, porque os oficiais portugueses sentiam-se desconfortáveis devido ao facto de receberem ordens de britânicos e por receberem muito menos do que os mesmos. O então comandante das forças portuguesas, Guilherme, conde de Enxamburgo-Lipa, um dos melhores comandantes da sua época, enfrentava o desafio de reformar o exército português e integrá-lo com o britânico presente no país. Para resolver este problema, ele escolheu 7 a 8 mil dos 40 mil soldados portugueses, integrou-os ao britânico e utilizou as ordenanças e milícias portuguesas para as defesas das fortalezas. Este exército luso-inglês de 15 mil soldados teve que defrontar um franco-espanhol de 42 mil, composto por 30 mil espanhóis, liderados por Aranda, e 12 mil franceses, liderados por Charles Bouveau, príncipe de Craon. Depois do avanço sobre o Porto ter falhado, o plano espanhol mudou. O plano da segunda invasão era invadir o país pela beira e conquistar Lisboa. Quando esta começou em julho, o sucesso inicial da primeira invasão repetiu-se. Este sucesso causou um alarme tão grande em Portugal que José pressionou Lipa para organizar uma campanha ofensiva. Os espanhóis estavam a reunir tropas e munições em Valência de Alcântara para uma terceira invasão, através do Alentejo. Lipa decidiu agir preventivamente e escolheu atacar o inimigo no seu próprio território, na Extremadura. A força luso-britânica, sob o comando de Joan Burgoyne, tinha um elemento de surpresa e a 27 de agosto derrotou uma força espanhola,
na Batalha de Valência de Alcântara. Esta vitória não só galvanizou o exército português, como também evitou uma terceira invasão franco-espanhola. Em setembro, Castelo Rodrigo, Penamacor, Monsanto, Castelo Branco e outras localidades renderam-se ao exército franco-espanhol, e Almeida, a principal fortaleza da região, foi sitiada por 32 mil soldados, e rendeu-se depois de 9 dias de resistência. Os populares da região receberam bem os invasores, devido ao ódio que os primeiros sentiam por Pombal, mas quando os últimos, em especial os franceses, começaram a massacrar os habitantes da região, uma nova revolta popular, semelhante à da primeira invasão, estalou. Em pouco tempo, as forças franco-espanholas foram confrontadas por emboscadas de civis armados, que lhes cortavam as suas linhas de comunicações e de provisões. Lipa não tentou defender a fronteira portuguesa e retirou-se para o interior acidentado, para defender a linha do rio Tejo. Com isto, ele pretendia evitar uma batalha com uma força demasiado superior à sua e impedir que a força franco-espanhola cruzasse o Tejo. Se os invasores o atravessassem, eles chegariam ao Alentejo, que possuía planícies que permitiam à cavalaria franco-espanhola chegar à região de Lisboa com facilidade. Aranda pretendia cruzar o Tejo no ponto mais propício para tal, em Vila Velha de Ródão, só que Lipa antecipou este movimento e chegou a Abrantes, onde enviou um destacamento sob Borgonha para Nisa e outro para Alvito, para obstruir a passagem do Tejo, em Vila Velha. Quando a força franco-espanhola tentou atravessar o rio, ela fracassou, e como Lipa pretendia, ficou apenas com duas opções: regressar à Espanha para tentar atravessar outra vez o Tejo na cidade espanhola de Alcântara, o que os invasores consideravam desonroso, pois implicaria uma retirada perante forças inferiores, ou seguir diretamente para Lisboa, através das serras ao norte da capital portuguesa. Para induzir o inimigo a escolher a segunda opção, Lipa posicionou algumas forças nestas serras, mas deixou várias passagens abertas. Aranda decidiu avançar sobre Lisboa, mas como o relevo favorecia o exército luso-britânico, as suas forças acabaram por ser travadas. Foi esta derrota de Aranda que marcou o ponto de virada da guerra. Depois de não ter conseguido conquistar Lisboa, Aranda virou-se contra o quartel-geral do exército luso-britânico, em Abrantes. A força franco-espanhola conquistou várias localidades e começou a perseguir o destacamento em Alvito, só que este acabou por ser salvo pelos reforços enviados por Lipa, sob o comando de John Campbell, conde de Loudon, que derrotaram os franco-espanhóis a 3 de outubro. Devido a esta perseguição, a força franco-espanhola em Vila Velha de Ródão ficou exposta e foi derrotada a 5 de outubro por uma força sob a liderança de Charles Henry Lee. Os invasores acabaram por não conseguir avançar mais. A ofensiva revelou-se um fracasso e Abrantes revelou-se a chave de Portugal. Durante a sua retirada, o exército franco-espanhol acabou por colapsar devido à fome, doença, às chuvas torrenciais e às deserções para o lado luso-britânico. A terceira invasão, que começou no Alentejo, deveu-se devido aos rumores de uma paz e porque a Espanha desejava conquistar território português para compensar as suas perdas coloniais para os britânicos. Aranda começou a planear a terceira invasão e assumiu corretamente que se ele agisse primeiro, surpreenderia por completo as guarnições portuguesas, que não estavam à espera de uma nova ofensiva espanhola. Ele escolheu o Alentejo devido às suas planícies, que ofereciam uma superioridade à sua cavalaria, ao contrário das outras invasões. Aranda também sabia que as fortalezas eram ocupadas pelas tropas irregulares portuguesas, as milícias e as ordenanças, e que as operações de cerco eram sua fraqueza. Isto tudo, juntamente com o estado lastimável das fortalezas alentejanas, era um convite à invasão. Lipa tinha o conhecimento das fraquezas do Alentejo e reforçou as fortalezas de Alvas, Marvão, Ouguela, Arronchas, Alegrete e Campo Maior, junto da fronteira, e transferiu vários regimentos que estavam ao norte do Tejo para o sul dele. Ele também criou uma força luso-britânica de reserva, estacionada no Sardual, e enviou oficiais britânicos para comandar as guarnições portuguesas em várias fortalezas. 3 divisões do exército espanhol,
juntaram-se ao pé de Valência e de Alcântara e foram divididas em várias forças, cada uma com o seu objetivo. Entre 9 e 10 de novembro, uma força espanhola de 4 a 5 mil homens foi derrotada na Batalha de Marvão, e outras forças invasoras tentaram conquistar Ouguela e Campo Maior, mas também acabaram por ser derrotadas. Quando Lipa conseguiu mobilizar todo o exército luso-britânico, ele dirigiu-se para as proximidades de Porto Alegre, assim que recebeu notícias da terceira invasão. O exército espanhol, desmoralizado com estas derrotas, enfrentou um exército luso-britânico disciplinado e bem liderado, e o primeiro começou a sua retirada a 15 de novembro de 1762. A guerra entre Portugal e Espanha não se limitou ao velho continente e expandiu-se até às colónias dos dois, em específico nas áreas fronteiriças da América do Sul. A expedição de Ceballos, composta por 3.900 homens, comandados por Pedro António de Ceballos, conquistou a colónia do Sacramento, e apesar de uma frota luso-britânica ter tentado reconquistar a cidade, em 1763 ela permaneceu sob controle espanhol. Ceballos avançou para o norte, com um exército hispano-índio de 6 mil homens, conquistou a maioria do Rio Grande do Sul e entrou em São José do Norte e na capital, Rio Grande, sem encontrar resistência. Apesar deste sucesso, a força hispano-índia acabou por ser derrotada pelos portugueses, a 1 de janeiro de 1763, na Batalha de Santa Bárbara, e Portugal acabou por reconquistar a maioria do território perdido. Portugal também organizou as suas ofensivas na América do Sul e em 1763 conquistou o Vale do Rio Negro, depois de forças portuguesas terem expulsado as espanholas dos fortes de São José de Marabitanas e São Gabriel da Cachoeira. Os espanhóis tentaram conquistar Mato Grosso, uma região rica em ouro, só que os portugueses, comandados por António Rolim de Moura Tavares, resistiram a esta ofensiva espanhola, utilizaram táticas de guerra biológica e conquistaram território espanhol. A força espanhola enviada acabou por ser cercada e encolheu para metade do seu tamanho original, devido a doenças, fome e deserções. Na Europa, as hostilidades acabaram a 1 de dezembro de 1762, e quando o Tratado de Paris foi assinado a 10 de fevereiro de 1763, a Espanha foi obrigada a devolver as localidades portuguesas que ainda possuía. Portugal manteve a sua soberania sobre a colónia do Sacramento e ganhou a maioria do Vale do Rio Negro. Apesar da vitória luso-britânica na Europa, o teatro sul-americano resultou num empate tático. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.